Temos aí confissão de Eduardo Bolsonaro de crime que dá 20 anos de jaula. Olha, na sanha aí de manter a sua base sempre ali interagindo, engajando, para pedir ali golpe de Estado e anistia e seja lá o que for do interesse da família Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro passou a gravar inúmeros vídeos lá nos Estados Unidos, agora que ele não trabalha mais, né? Ele já não trabalhava como deputado, né? Mas tinha que ir a Brasília de vez em quando, agora não. Fica nos Estados Unidos fazendo absolutamente nada. Então ele grava videozinhos pro Instagram e pro Twitter, dizendo que tá trabalhando lá contra o Alexandre de Moraes e tudo mais. Acontece que, no vídeo aí publicado nesse final de semana pelo Eduardo Bolsonaro, ele diz que está chegando agora ao Brasil um dos assessores especiais do Trump. Ele não é assessor especial, eu fui ver a hierarquia aí da Casa Branca, ele tá no Departamento de Estado, que é um dos departamentos aí mais importantes, num cargo aí de terceiro escalão. Porém, o nome do cargo dele é muito importante. E aí começa a se caracterizar o crime de Eduardo Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes já está sabendo, e vai para cima de Eduardo Bolsonaro. E também do Figueiredo, que é aquele neto de ditador, que também está lá nos Estados Unidos. O que fez o Eduardo Bolsonaro? Eu vou te mostrar aqui um trecho do vídeo dele, e no trecho do vídeo tem aí o cargo de quem está chegando ao Brasil, segundo ele, para pôr um fim na ditadura do Alexandre de Moraes. Palavras aí do Eduardo Bolsonaro. Com vocês aí, ó. Meus amigos, bandidão. Notícia aqui que eu vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. E os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia e liberdade. Clezão, antes aqui, esclarecer que Clezão é um terrorista que foi preso por inúmeros crimes e que, entre outras coisas, ele tentou tocar fogo no Salão Verde da Câmara dos Deputados com um líquido inflamante. Ele destruiu obras de arte, destruiu viatura da Polícia Legislativa. Ele foi um dos piores ali no dia 8 de janeiro. Terrorista da pior linha. Não sei se existe céu ou inferno, mas se existir, está queimando no quinto dos infernos agora. Esse aí que é o mártir do bolsonarismo. Lembrando que ele morreu porque não se vacinou para Covid, como o capetão que ele seguia mandou, e aí ele acabou pegando Covid e morreu de sequelas da Covid na prisão. Esse é o Clezão aí. Se não tivesse nunca seguido o Bolsonaro numa rede social, o Clezão estaria aí com seus filhos, com sua família feliz. Mas não, seguiu o Bolsonaro aí, aquele âmago fascista que ele tinha dentro de si, o tornou num terrorista. E é assim que ele será lembrado para sempre. Eduardo Bolsonaro falou aqui quem é o David Gumbel Jr., ele não é muito famoso, você busca o nome dele no Google, aparece muita gente com o mesmo nome e sobrenome dele, até com o Júnior no nome, mas muita gente, inclusive um comediante nos Estados Unidos, e pouco se sabe sobre este senhor. Porém, vendo a hierarquia do Departamento de Estado, que é, como disse aí Eduardo, o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, que lá para eles é diferente. O Ministério das Relações Exteriores para algum país é o ministério que vai fazer o contato com os outros países. Nos Estados Unidos eles chamam de Departamento de Estado. Por quê? Porque é quem vai tentar dar golpe nos outros países, é quem vai ali impor à força o que os Estados Unidos querem com outros países. Claro que hoje com muito menos poder graças ao BRICS. Gumbel Jr., ele é o chefe de sanções. Sanções. O Eduardo Bolsonaro está pedindo sanções ao Brasil. Só tem uma coisa. Sanção é considerado, inclusive pela Organização Mundial do Comércio, como um ato de guerra. É guerra comercial. Sanção é guerra comercial. O embargo a Cuba, que muita gente não sabe como funciona assim, uma empresa que faça negócios com Cuba fica banida dos Estados Unidos para sempre. É isso. Então, por mais que Cuba pode fazer negócio com qualquer um, pode, só que ninguém vai querer fazer negócio com Cuba porque isso fica banido dos Estados Unidos. Aí eu pergunto, se você tem uma empresa a ponto de ser multinacional, que você já está fazendo negócio com outros países, você prefere fazer negócio com uma ilhazinha de 11 milhões de habitantes, que não pode fazer negócio com ninguém, obviamente não tem grana lá para comprar seus produtos, ou com os Estados Unidos da América e os outros países todos? Resposta óbvia, né? Para qualquer empresário. Pois bem, voltando aí ao
Eduardo Bolsonaro. Ele fala aí que o chefe do Departamento de Sanções estará no Brasil para pressionar ali e para ouvir os bolsonaristas o que eles têm a dizer e a investigar o Brasil, etc, etc. Se os Estados Unidos estão aí para impor qualquer sanção ao Brasil ou autoridade brasileira, não é só o Brasil, país não, autoridades brasileiras também, conta. Sanção é um ato de guerra. Se um brasileiro está articulando um ato de guerra contra o Brasil, seja ela guerra comercial ou guerra, tem guerra fria e guerra quente, né, que é a guerra de verdade, esse brasileiro está cometendo crime de lesa pátria. A pena vai de 4 a 20 anos de prisão, a depender da gravidade do crime. O Eduardo Bolsonaro não esconde de absolutamente ninguém que o objetivo dele, primeiro, é impor sanções ao Alexandre de Moraes. Ele quer que o passaporte, o visto americano aí, norte-americano, do Alexandre de Moraes, seja suspenso. Então, para que ele não possa entrar nos Estados Unidos. E ele quer, em um segundo momento, que tenha ali uma sanção ao Alexandre de Moraes, que é parecida com a sanção que foi imposta a um juiz do Tribunal Penal Internacional pelo Biden. O Biden, vamos lembrar, muita gente, eu não gosto do Trump, mas o Biden, assim como a Kamala Harris, assim como o Barack Obama, assim como o George Bush, assim como o próprio Trump, e muita gente não está preparada para essa conversa, são todos genocidas, assassinos da pior espécie. É isso que eles todos são. O Biden impôs sanções aí a um dos ministros, não é ministro lá que chama, mas enfim, a um dos magistrados do Tribunal Penal Internacional, que é o Tribunal de Haia, porque ele decretou ali a prisão do Netanyahu, que é o genocida ditador de Israel. Ali o Biden, como o Trump, os dois são cachorrinhos de Israel. Quem manda ali, em boa parte da política externa dos Estados Unidos, é o Netanyahu, e faz muito tempo, tá? Isso aí, pelo menos desde 2010, é ele quem manda. Inclusive o massacre na Síria que Obama fez aí, assassinando milhões e milhões de pessoas inocentes, foi ordem do Netanyahu ali, que já era primeiro-ministro de Israel. Muita da desgraça aí que aconteceu nos últimos 15 anos foi ordem do Netanyahu aos Estados Unidos. Saiba disso. Alguns vão falar, mas como que Israel manda nos Estados Unidos? Que coisa, né? Realidade, o mundo é esse. Pois bem, o Eduardo Bolsonaro está confessando. E não é só esse vídeo, são vários e várias publicações em que ele fala, tô aqui pra gente pegar sanção ao Brasil. E aí, depois de sanção ao Alexandre de Moraes, que é uma autoridade brasileira, e olha, é pior uma sanção ao Alexandre de Moraes do que uma sanção até a algum ministro, a algum governador. Por quê? Porque aí são cargos eletivos ou escolhidos por alguém que foi eleito e que tem mandato. Já o Alexandre de Moraes não, ele é ministro do STF, o mandato dele vai até a aposentadoria. Quer dizer, é uma autoridade aí do Brasil que independe de governo. Ele é membro do Estado brasileiro e não do governo A, B ou C. Inclusive está lá no Supremo Tribunal Federal depois do golpe de Estado que teve contra Dilma, indicado pelo Temer, que aliás, você vai ver como o mundo dá voltas, né? Sorte nossa, em determinado ponto. Porque se a Dilma indicasse outro do nível dos ministros do STF que ela indicou antes, a gente estava ferrado. Provavelmente ia ser alguém que ia se alinhar com o Bolsonaro, porque pense alguém que indicava traidor, nossa senhora. Quem escolhia, ajudava ela a escolher ali os ministros, tinha o dedinho podre. Lembrando que a Dilma não tem culpa, porque a Dilma não era política, nunca foi política. A Dilma é uma pessoa técnica. O Lula colocou ela agora no melhor lugar do mundo em que ela poderia estar, que é na presidência do Banco do BRICS, e vimos aí nessa semana ela sendo elogiada pelo presidente da China. Inclusive, não falei aqui uma coisa, o presidente da China quebrou uma barreira com a Dilma no vídeo que eu mostrei aqui essa semana. Ele se referiu a Dilma como uma velha amiga e depois usou uma palavra em chinês que é como quase companheira para se referir a Dilma. Algo que na China, no meio empresarial, ainda mais na frente de executivos de um banco, isso é raríssimo. Para mostrar, olha, essa tá comigo. Todo mundo fica assim, caramba, o cara mais poderoso do mundo tá falando ela é minha velha amiga e se referindo a ela como compa. Compa, minha compadre aqui, comadre Dilma. Você fala, pô, imagina os executivos do banco falando agora, pô, essa Dilma aí manda e desmanda, ela faz o que ela quiser nesse banco, porque ela tem autonomia 100%. Pois bem, você vê o tamanho da competência da Dilma quando ela está num cargo técnico. Num cargo político, Fachin, era Barroso, Fux, Rosa Weber, nossa senhora. O Janot, que a própria Dilma indicou, ele foi o pivô do golpe. Pois bem, voltamos aqui ao Eduardo Bolsonaro. O Alexandre de Moraes já está sabendo e está investigando. Acontece que
o inquérito das milícias digitais está para acabar. Inclusive tem pouca coisa nova nesse inquérito aí nos últimos meses. As últimas coisas aí que foram agregadas a esse inquérito foram de investigação contra o Elon Musk. Vamos lembrar que em agosto do ano passado ele passou a ser investigado no inquérito das fake news, e inclusive o mês de setembro inteiro do ano passado o Twitter ficou suspenso no Brasil. Parece até que foi ontem, mas ó, faz aí meses já. E aí, o Alexandre de Moraes teve aí novos desdobramentos da investigação contra o Elon Musk, né, que estava ali atentando contra a democracia do Brasil, mas o inquérito está para acabar, porém, estão esperando acabar o inquérito do golpe. Acontece que quanto mais a Polícia Federal investiga, mais eles acham crimes. O inquérito do golpe aí se uniu com o inquérito da ABIN paralela, que pasmo com esse nome porque era a ABIN real que estava sendo usado, não tinham duas ABINs, era uma só, a ABIN do Bolsonaro. E aí, esse inquérito aí da ABIN paralela, unido ao inquérito do golpe, fez com que a coisa ficasse muito maior, porque aí descobriram que tinha muita gente que estava fora do radar do inquérito do golpe e que realmente usou a estrutura da ABIN para ajudar o Bolsonaro a dar golpe de Estado. E aí, a Polícia Federal chegou a fazer um relatório complementar do inquérito do golpe e tende a fazer mais relatórios aí nas próximas semanas. Isso atrasou o fim do inquérito das milícias digitais, que é o que está causando desespero no Malafaia. O Malafaia está com muito medo, porque ele é um dos principais investigados nesse inquérito, que está para acabar. Ou seja, a qualquer momento, pode ser hoje, amanhã, daqui uma semana, um mês, o Alexandre de Moraes fala... Aliás, ele não fala nada, a Polícia Federal fala, ó, acabamos o inquérito e solta o relatório final. E aí, serão centenas de indiciados. Centenas. Inclusive, boa parte da bancada bolsonarista eleita em 2022, que são deputados agora, e senadores, e boa parte dos que estavam entre 2018 a 2022. Peço aí a sua inscrição no canal. Falou!